E assim, para quem não sabe nada de LGPD, o que seria a LGPD? Então, a LGPD é uma lei muito curiosa, né? Porque ela, a sigla LGPD quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é uma lei que tramitou durante mais de 10 anos no Brasil sem que ninguém desse importância para essa legislação. Então, ela surgiu como um projeto de lei por iniciativa do Ministério da Justiça, na época, e um professor da Universidade, salvo engano, Estadual do Rio de Janeiro, que era o professor Danilo Doneda, ele foi a pessoa que encabeçou esse debate. Então, na medida em que os dispositivos tecnológicos, as pessoas passaram a dispor mais de devices e de interagir, principalmente no comércio eletrônico, e aí depois de 2004, com a vinda das redes sociais, essa questão de como que os dados pessoais são tratados começou a ser uma questão relevante, porque qualquer site que você entrava, você tinha que preencher com seus dados, e aí a gente começou a observar também que havia uma quantidade de informações muitas vezes excessiva. Então vamos supor, você ia até no médico, né, numa fichinha médica, te perguntavam, você é casado? Qual que é seu estado civil? Qual que é o nome do seu marido, se você fosse casado? Então assim, informações que muitas vezes não tinham a ver com a finalidade daquela consulta ou daquele cadastro. Então isso começou a chamar a atenção dos operadores de direito, mas isso também foi motivado por uma discussão que já estava muito madura na União Europeia, porque na União Europeia a gente tem essa discussão que começou mais ou menos no início dos anos 80 e em 1995 a gente já tinha uma primeira diretiva que tratava sobre dados pessoais. Então, na verdade, a gente entrou no encalço da União Europeia, né, e também por uma demanda que existia aqui no Brasil. Então, em função de todos esses fatores, isso ganhou uma força bastante grande e em 2018, quando o projeto de lei da União Europeia deixou de ser um projeto e passou a ser uma lei de fato, o Brasil se viu, né, inclusive por razões de natureza econômica e política, obrigado a também ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, né? É interessante que você comentou da ficha médica, né? Porque a LGPD, ela não se aplica só, por exemplo, a gente vai focar aqui nos ISPs, mas ela se aplica para qualquer pessoa, né? Qualquer entidade que precise coletar seus dados, não é? Exatamente. Isso é um erro, né? Um equívoco, na verdade, bastante comum, porque as pessoas tendem a achar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só se aplica para o ambiente digital. E isso não é verdade, né? Qualquer instituição que colete dados, ainda que seja numa planilha de papel, né? Ela precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o raciocínio por trás disso é bastante simples, mas as pessoas custam a entender um pouco, porque quando você coleta os dados pessoais de alguém, né, essas informações, elas não são suas, de forma que você não pode fazer o que você quiser com as informações do outro, né? E essa ideia é uma ideia que estava passando, assim, batido pelas pessoas. Todo mundo coletando uma quantidade grande de dados e usando esses dados para outros fins que os donos dos dados muitas vezes nem sabiam quais eram. Então isso também chamou bastante atenção, inclusive das pessoas, quando fornecem os seus dados pessoais, né? Usando perguntas do tipo, para que você está pedindo meus dados, onde meus dados vão ser utilizados e coisas desse tipo. Então, de fato, isso não se aplica apenas para contextos digitais, mas também para qualquer contexto, seja uma fichinha de papel, né, um fichário desses bem antigos que a gente acaba tendo em todas as empresas, em consultórios médicos, em todas as instituições que precisam coletar dados pessoais. Camada 8.